Olá, sejam bem-vindos a mais um programa VIP. Hoje o assunto aqui é Covid-19. A Covid tem que ser tratada. E o governo do estado tem o centro de triagem. E as responsáveis estão aqui comigo, que é a Patrícia Dourado, responsável pelo centro de triagem Covid-19, e a Caroline Dobbs, que é secretária adjunta de gestão hospitalar. Meninas, já tem quase 10 meses, 9 meses que o centro está funcionando? 248 dias. 248 dias. Quantas pessoas já passaram pelo centro de triagem? 169 mil pessoas. 169 mil pessoas já passaram pelo centro de triagem. Eu convidei elas para vir aqui dar uma entrevista para a gente, para falar como é que é o funcionamento do centro de triagem, quem deve ir lá para o centro de triagem, mas eu quero iniciar fazendo uma pergunta para vocês, porque eu ouvi um zum aí, um boato, nada da imprensa, mas eu ouvi um boato, que possivelmente por causa do futebol, que vai iniciar a Série A, o Cuiabá, poderia-se ter a ideia de fechar esse centro de triagem Covid. Existe alguma informação para vocês sobre isso? O governo passou alguma coisa? Nada. Até o momento, não. Continua atendendo normal? Normalmente. De segunda a sexta-feira, normalmente. Segunda a sexta. Sábado e domingo não funciona? Não. Não funciona. Bom, 169 mil pessoas já atendidas. Qual é o paciente que vocês recebem lá? Quem que deve ir, sair da sua casa e passar lá pelo centro de triagem? Hoje, pela Organização Mundial de Saúde, qualquer paciente com sintoma gripal, ele tem que passar pelo centro de triagem. Então aquela história, não, eu tô só com uma coriza, a garganta só está arranhando, uma dorzinha de cabeça, é uma gripezinha, deve ser um vírus. Esse é o nosso principal público. Exatamente. O que eu disse aqui, teve sintoma de gripe, mesmo que seja leve, corre para o centro de triagem. Com certeza. Isso, lá como o próprio nome diz, é um centro de triagem. Então, se você está na fase inicial, imagina que esteja, porque a gente tem que pelo menos se imaginar dentro de um quadro suspeito, Então, você procura o centro de triagem, lá a gente tem um protocolo de atendimento. É um projeto aprovado pela vigilância, a gente tem protocolo de atendimento. Então, todo paciente que acessa o nosso serviço, ele é triado por uma equipe de enfermagem e, independentemente da sua condição de saúde ou do tempo em que ele acha que esteja ou não contaminado, ele vai para a nossa testagem. Essa é a pessoa que deve ir para lá, a pessoa que está com sintomas gripais, mesmo que seja leve. Agora, a realidade é essa? As pessoas que chegam lá estão em início de sintomas ou já vocês estão recebendo pessoas já com estado grave lá? Depende muito. Hoje nós já temos 2 tipos de atendimento. No ano passado, nós tínhamos esses casos muito mais leves, Ou era uma dor de cabeça, ou era um resfriadozinho. Hoje não. Hoje os pacientes, eles normalmente já vêm com uma gama aí de 3, 4 sintomas. Então, ele já chega numa evolução mais arrastada da doença. Quer dizer, o ano passado falava-se que tinha só uma cepa circulando, depois da história da confusão de Manaus, das mortes de Manaus, se verificou que tinham outras cepas mais virulentas, Isso. Espalhando, e nós estamos com essas cepas aqui. Com certeza. Umas mais letais, outras menos. Hoje a letalidade é muito grande e realmente a pessoa, quando ela já chega com uma gama de sintomas. Os exames feitos hoje, eles não identificam qual é a cepa que está circulando, que a pessoa contraiu. Vocês não têm como saber isso? Não. Os nossos que a gente oferece no serviço do centro de triagem, não. Ele identifica se a pessoa está ou não com Covid. Aí não se sabe se é a cepa mais perigosa ou não. Não, aí a gente tem os órgãos de controle, que eles estão nessa pesquisa diuturnamente. Eu ouvi na imprensa que foi identificada em Mato Grosso a circulação de 8 cepas diferentes, Por isso, o número de mortes em Mato Grosso, ele aumentou principalmente agora em 2021, logo depois do que aconteceu, aliás, aconteceu no mundo inteiro, Eles falam segunda onda, Isso. Na realidade não é onda, É o vírus que vai mutando. Exatamente. E ficando mais agressivo. Criando uma certa resistência, E também, segundo alguns relatórios oficiais do governo federal, que a gente olha também de outras instituições com credibilidade,
essa questão da oscilação do cuidado, né, que as pessoas têm em acostumar, vamos dizer assim, se acostumam com a doença, né? Se acostumam com a circunstância e baixam o nível de cuidado. E aí a doença volta a ter um nível de aumento entre as pessoas de novo, né? Os jovens estão chegando lá com sintomas? Porque antes os jovens praticamente nem pegavam, né? E nós tivemos casos, inclusive, de jovens de 30 anos, 25 anos, que foram a óbito, que morreram. E o jovem hoje, ele acha que ele não pega, que se pegar ele não vai acontecer nada, fica se aglomerando por aí, nas noitadas, nas festas clandestinas, nas baladas, né? Aconteceu isso, está chegando muito jovem lá infectado? Esse vírus não tem preferência, não tem preferência, né? Tudo depende da sua genética, da sua condição de saúde, da sua imunidade, se você é uma pessoa que cuida da sua saúde ou não, independentemente da sua idade. Hoje a gente vê não só em Mato Grosso, mas no mundo, em todo o território nacional, pessoas de diversas idades e que até aparentemente não tinham nenhuma comorbidade ou tinham uma condição de saúde boa, que por alguma circunstância a doença evoluiu e a pessoa veio a óbito. Atletas, nós tivemos atletas em perfeitas condições físicas que a doença chegou num estágio de difícil controle. Isso é fato. O início da vacinação aqui em Mato Grosso, vocês perceberam alguma redução no nível de infecção? Já ou ainda não? A gente tem mais no grupo de saúde, que é o que a gente vivencia como profissionais da saúde, nos nossos hospitais aqui no estado, né, os hospitais sob a gestão do governo do estado, e aqui o Hospital Metropolitano e a Santa Casa, 100% dos nossos profissionais estão vacinados. Foram os primeiros a ser vacinados, sim, né? Então a gente percebeu, sim, menos afastamento, né, por conta da Covid. A gente deu uma aliviada nessa questão e a gente tem menos atestados, menos pedidos de substituição, então surtiu efeito, sim. Quantos médicos hoje vocês têm à disposição para esse tratamento inicial lá, de triagem na arena hoje? Quase 160 médicos. Diariamente? Segunda a sexta tem 150 médicos à disposição? São 20 por período. A gente tem 20 consultórios e a gente divide o nosso atendimento na arena em 3 períodos de 4 horas. Então a gente distribui 900 senhas todos os dias, né? E a gente distribui essas 900 senhas em 3 períodos do dia, que é para não ter aglomeração. Lá a gente tem todo o protocolo de segurança, distanciamento, a questão da higienização, da limpeza. Então a gente separou um espaço dentro da Arena Pantanal, o governo do estado cedeu ali e a Secretaria de Estado de Saúde organizou um espaço em que a gente pudesse comportar de até 300 pessoas a cada 4 horas ali dentro. E a gente tem 20 consultórios médicos que fica ali à disposição do público e a cada 4 horas trocam os turnos. Então a gente tem 60 médicos por dia. E essas 900 senhas distribuídas diariamente, elas continuam todo santo dia, de segunda a sexta, continua esse volume? Nós tivemos... Vocês tiveram um período que tinha procura de 1.500, 2.000 pessoas querendo ser atendidas e não tinha jeito. Que é uma coisa que nós analisamos muito a questão de épocas de aglomeração, né? Então nós tivemos assim, eleições, subiu a demanda de procura. Eu falo muito isso, eu vou só te cortar aqui, porque lá atrás, em setembro, estava bem tranquilo. Sim, não estava tranquilo em setembro? Sim, sim. Aí a eleição estava programada para novembro, foi isso, né? Isso. Outubro foi aquela campanha, reunião. Exatamente. Preste atenção, nós tivemos no Brasil centenas de candidatos a prefeitos e milhares de candidatos a vereador. Somente em nossa capital eram mais de 700 candidatos a vereador e mais de 5 candidatos a prefeito, acho que 8 candidatos a prefeito, não me recordo. Aí vocês imaginam todos esses candidatos fazendo suas reuniões diariamente durante 30 dias, né? Mesmo que seja de 10, 15, 20 pessoas, mas era uma mini aglomeração, cada reunião. No final da campanha, essas reuniões aumentaram. Existiram aglomerações gigantes de até 3.000 pessoas. Todos nós sabemos disso. Aí, terminada a eleição,
imediatamente vocês perceberam o aumento A questão da biossegurança foi algo que a gente notoriamente pôde, né, estudar. Muito visível. Todas as festas você tem períodos. Mas da eleição, você sentiu claramente? Sim, claramente. Começou ali? Sim. Só em dezembro voltou a... Porque assim, tem o período do período de festa. Porque a eleição foi 15 de novembro? Do evento. Isso. 15 de novembro, depois 29 segundo turno. 15 dias, a gente já Aí, começa. quer dizer, dezembro descambou Já o número. começou. Aí aumentar. Natal e Ano Novo, novamente. E aí já Tá aí, ó, veio. um dos maiores responsáveis pela proliferação do vírus no Brasil foi a própria Justiça Eleitoral. Fez propaganda com o senhor Drauzio Varela, afirmando que a eleição não tinha problema nenhum de ser feita. Realmente, o dia da votação não era problema nenhum, né? Esqueceram que tinha campanha. Que todos os candidatos iam fazer reuniões e ia acontecer aglomeração de qualquer forma. Então, na minha opinião, os maiores responsáveis pelo aumento da disseminação do Covid-19 no Brasil foi o Tribunal Superior Eleitoral, que é quem tinha o livre-arbítrio de dizer teremos ou não teremos eleições. Na minha opinião, todos os vereadores do Brasil, todos os prefeitos deveriam ter os seus mandatos prorrogados até 2022, né? Unificando as eleições para presidente, deputado federal, estadual, governador, vereador e prefeito de uma vez só. Nós não teríamos esse aumento que tivemos em dezembro, que é claro, né? Se você analisar a curva, o gráfico, né? Você vai ver que a eleição elevou no Brasil inteiro. O Natal, O Natal. o Ano Novo. Né? Em janeiro a gente teve aí uma alta, né? É só que o Considerável. Natal e o Ano Considerável. Novo, você já sabia que ele existiria e não tem como você segurar as pessoas nessas Sim. datas, as famílias se reúnem, mas a eleição você poderia segurar. Isso que eu estou dizendo. E a eleição era uma determinação da justiça. E não quiseram segurar, porque achavam que o vírus estaria controlado nessa época, em novembro, né? E aí agora o culpado disso tudo é o presidente Jair Bolsonaro. Estamos tendo uma CPI onde criminalizam o tratamento imediato ou o tratamento precoce, o uso de medicamentos sem comprovação científica, que não pode ter, né, realmente não pode ter nenhum medicamento com comprovação científica, é uma doença nova. Exatamente. Né? O E da protocolo, história? o protocolo do centro de triagem do estado de Mato Grosso, os médicos têm liberdade de prescrever o que eles quiserem? Como é que funciona? Então, foi algo, né, que todas as instituições, inclusive o CRM, vários médicos da Assembleia, do próprio Estado, compuseram essa equipe para fazer a discussão desse tratamento e abordagem que seria necessário naquele momento, né? Porque a gente hoje vem numa estrada que esse tratamento ele muda, né? É muito sazonal. Então depende muito do que está acontecendo. Mas naquele momento, no ano passado, houve-se todo um consenso de Corem, Crefito, CRM, que são os órgãos da área de saúde, para aquele tratamento, sim. Vamos fazer uma abordagem com os primeiros sintomas dessa forma. Tanto que em Mato Grosso, a partir do momento que o governo criou o centro de triagem, os números reduziram, né? Nós Sim. temos números consideráveis. Foram reduzidos assim. Em relação aos estudos que se divulgavam à época, do que Sim. se esperava que seria, tanto é que havia aí um clamor, vamos, né, usar essa palavra, de órgãos de controle, fiscalização, de sociedade civil organizada, em que o governo tomasse tomasse a frente, porque o tratamento inicial do paciente, ele é da rede básica. O governo do estado, ele é responsável pela média e alta complexidade. Sim. Já mais na atenção hospitalar, vamos... Na realidade, o governo do estado está fazendo com o centro de triagem o papel que era para ser feito pela prefeitura. Pela prefeitura. Pela prefeitura. Deixar claro O isso. centro de triagem naquele momento foi criado para isso. socorrer a população no momento de agonia. É E- sempre bom a gente retomar o contexto que naquele momento, lá maio, junho, as pessoas elas queriam saber o que estava acontecendo com elas. Todo mundo queria saber. Peguei o Covid, até hoje querem. Peguei o Covid, não peguei. Eu estou realmente com uma gripe ou é Covid. Para onde eu vou, o que eu procuro? Os testes eram bastante inacessíveis.
né? E nem os grandes laboratórios... E os que tinham não eram confiáveis, Exatamente. né? Aqueles testes tudo, rápidos, tudo tal. inicial, né? Tudo muito inicial. Hoje os testes são confiáveis? Estão cada vez mais confiáveis. Na Arena, ano passado, lá no centro de triagem, a gente oferecia um teste por sangue, um teste rápido que fura o dedo, né? Um teste de triagem mesmo. Hoje ele é um teste mais diagnóstico, que é o teste por antígeno. A gente mudou o protocolo de testagem da Arena à medida que foi possível fazer uma aquisição de acordo com a evolução do que se oferece no mercado, que a gente depende do investimento em tecnologia e inovação. Né? E tudo é novo. O Covid, tudo é novo. Tudo é novo. Tudo é novo. Inclusive com as vacinas, né? Sim. O fato de estar vacinando, a gente vê muita divulgação. No seguinte sentido, mesmo que você tomar a vacina, continue com as precauções, continue usando máscara, continue usando álcool em gel e continue fazendo distanciamento e evitando aglomeração. Por que é dito isso? É porque não se sabe ainda se ela vai provocar reações, se ela é efetiva 100%, se não é... E o que se sabe até agora, o que se sabe até agora é que mesmo você estando vacinado, você pode contrair o vírus, pode transmitir o vírus. O fato de você vacinar não quer dizer que você não vai pegar vírus. Nenhuma vacina é 100%, né? Não O que é 100%. garante uma segurança maior da imunidade, a imunização coletiva. Quanto maior for, em todos os estudos, né, todos os profissionais da área que falam sobre vacinação, eles explicam isso. Quanto maior for a imunização, maior percentual da população imunizada, menos riscos todos nós corremos. Né? Então, assim, enquanto a gente não alcançar esse percentual maior de imunização, a gente tem que continuar adotando os cuidados, evitar aglomeração, o autocuidado. Porque o mesmo o vacinado transmite, ele pode pegar e pode transmitir. Pode, porque o vírus ele também está nas coisas, né? A vacina só vai fazer com que ele não evolua para a forma grave e se evoluir para a forma grave, na grande maioria dos casos não virá a óbito. Essa é a promessa das vacinas. Ou não vira uma internação que dê intubação, né? Uma UTI. Com maior sofrimento para o paciente. É o que a gente tem vivenciado, né? É o que a gente tem vivenciado. E o importante esclarecer para a população é que, em que pese a gente tenha no centro de triagem um protocolo de medicamentos, o médico, ele tem na sua clínica toda a autonomia. Exatamente. Ele é soberano para decidir qual o conjunto de medicamentos, mesmo na fase inicial da doença, que o paciente tem que tomar. Quando o governo do estado institui um protocolo e faz um projeto e se utiliza desse protocolo, é porque todo governo precisa ter um direcionamento e um planejamento para fazer investimento em política pública. A gente precisa consultar os profissionais de qualquer área, em qualquer tipo de investimento público. Em onde vamos aplicar o recurso e, naquele momento, no inicial da pandemia, precisávamos ser rápidos. Né? A gente tinha que ter uma eficácia rápida. Então, a gente utilizou o que tinha no mercado e que o maior gama de profissionais que a gente tinha ali no grupo, nos estudos, puderam nos orientar. Então, há um protocolo, ele é disponível nas redes sociais, ele é público. Se vocês consultarem qualquer site de busca, vocês vão achar protocolo, tratamento precoce do governo do estado de Mato Grosso. Vocês vão ver o conjunto de medicamentos ali, mas não significa... Está lá à disposição dos médicos que quiserem prescrever. Ele é voltado para a rede de atenção básica. E como o centro de triagem ele faz essa função, então lá a gente... Não, seria o mais coerente era que a gente utilizasse. Se eu voltar na história da CPI, eu sei que vocês não têm nada a ver com isso, mas vocês também são cidadãs, né? Vocês têm cérebro, vocês pensam, têm família, têm amigos, já perderam pessoas, inclusive da família, né? Essa CPI que está aí rodando, tentando achar um culpado, tentando culpar o presidente Bolsonaro pelas 430 mil mortes. Na concepção de vocês, existe um culpado por esse número de mortes? Qual o conjunto de fatores que nós tivemos no Brasil e no mundo que, na opinião de vocês, nós chegamos nesse número de mortes? Olha... Os Estados Unidos, que é primeiro mundo, já morreram mais de 600 mil pessoas nos Estados Unidos. Na minha concepção, nós somos os verdadeiros culpados. Porque nós não
Nossa sociedade, você diz eu, você, nossa indivíduos não respeitamos o limite da barreira. Usar máscara, lavar as mãos, não aglomerar. Tem tudo isso e tudo passa por quê? Por uma conscientização que é nossa. Porque eu posso te orientar de todas as formas, mas se você não passar por essa segurança, que é toda essa biossegurança que a gente vive hoje, que outros países já vivem há muito tempo. Japonês, por exemplo. Entendeu? O próprio Estados Unidos. Tem algumas coisas arraigadas na cultura. Então, culturalmente, nós profissionais da área de saúde, nós temos um hábito de lavar a mão constantemente. O brasileiro não. Lavar frutas. Imagina, nos Estados Unidos, na China, você chega, você higieniza tudo. O brasileiro não tem isso. De deixar os sapatos para fora de casa. Entendeu? Então, eu acho que limpos, né? nós temos uma grande parcela de culpa. Por falta de atingir naquele momento a conscientização. Sofremos com dengue. É uma doença... Saneamento básico, cultural. E engraçado que não morre mais ninguém de dengue. Você ouve falar de morte por dengue? Eu não estou ouvindo mais falar. A gente está tão envolvida com Covid, não tem acompanhado exatamente. nada. A gente, nosso tema... Dengue que matava centenas de pessoas. E eu acho que a conscientização é tudo. Eu acho que o Covid, a dengue pegou, o mosquito pegou o Covid. Morreram os Aedes aegypti. É uma doença protagonista o Covid, né? Você pode até estar com outras comorbidades, mas quando se identifica o Covid, ela é o protagonista. Primeiro você vai tratar aquilo. Então, ele virou o protagonista. Exatamente, até porque tem outras doenças que ainda se uma pessoa estiver lá com câncer em fase terminal e ela pegar Covid, ela veio a óbito lá e foi detectado que ela tinha Covid, o atestado de óbito vai vir Covid? Covid. Vai vir Covid. Será que esse tipo de número também, de apontamento lá no atestado de óbito por esse tipo de falecimento, não inflou também esse número no Brasil? Não, isso depende muito, porque quando esse paciente ele vai para internação, ele vai com o diagnóstico de Covid, né? No próprio atestado de óbito vão ter lá 3 opções do que ele tem. Então, mas naquele momento ele foi para tratar Covid. E se ele faleceu, foi das consequências do Covid associado a uma outra comorbidade, com certeza. Mas naquele momento ele adentrou para tratamento de Covid. Não, eu não estou querendo dizer que o Covid não mata, não, que não é perigoso. Eu sei que mata, já perdi amigos. E um dos fatores principais da morte, no meu entender, que nem sou médico, é que a maioria das pessoas tem sintomas leves no início, confunde com uma gripe, não dá bola, passa-se uma semana e a hora que ela vai ver, ela já tem comprometimento pulmonar, né? Que é aquela festival de citocinas, né? A inflamação. Isso é fisiológico, inclusive, né? A doença é uma doença muito complexa. Ela é uma doença sistêmica, né? Que ela atinge normalmente os grandes órgãos, né? Que são os órgãos vitais. Então, existe um comprometimento inflamatório de coração, pulmão, rim, não é só o pulmão que inflama. Não. Então, ela é uma doença sistêmica. Então, ela é uma doença sanguínea também. Eu peguei Covid 2 vezes. Vamos falar da tua experiência, então. 2 vezes, eu sempre falo, Patrícia, eu estou na segunda vez. Falei, eu estou com outra doença. Não é igual àquela que eu peguei primeira vez. Né? O marido dela, que é médico, que é o médico que cuida da minha família. Não, olha, é diferente, agora você atacou o seu pulmão, a primeira vez foi mais questão circulatória, eu fiquei com algumas feridas pelo corpo. Hematomas, muita dor de cabeça, eu sentia muita dor de cabeça. Durante a infecção? Durante a infecção, na primeira vez que eu peguei. Agora não, foi pulmão. Completamente, minha respiração, sentia falta de ar e tosse. Rápido nessa segunda vez? Muito rápido. Qual foi o sintoma inicial da segunda vez que você teve? De novo, a primeira vez eu senti a diferença na minha respiração, senti uma ardência respiratória e identifiquei nas 2 vezes por conta do meu filho de 5 anos de idade, que começou a espirrar demais. Uma coisa assim, espirra, uma coisa que não passa e não tem secreção, aquele espirro parece uma alergia.
E na minha casa, a gente já é alérgico, já não tem nada, tapete, essas coisas, não, isso aqui está estranho. Tanto na primeira como na segunda, e procurei o médico já olhando para ele. Quando, nas 2 vezes, identificou que ele estava com Covid, aí eu também já estava ruim. Falei, realmente, então essa respiração diferente que eu tô, uma ardência, eu sentia, respirava, eu sentia uma ardência como se estivesse muito seco. Aí você tomou dipirona e foi para casa? Não. Não? Não. Mas não Aí tem eu nada procuro para o meu tratar médico, Covid. O meu médico... O que o seu médico te deu? Meu médico aplica o protocolo. Né? Ah. Então, eu sempre fiz o tratamento inicial. Tá? Então, eu tenho convicção que na minha casa ninguém foi hospitalizado, porque a gente nunca se recusou a tomar remédio nenhum. Então, logo de imediato, já tomei os medicamentos. Você tomou hidroxicloroquina? Eu não tomei, eu fiz inalação. Inalação? E nessa a primeira vez eu tomei, e agora eu fiz inalação, que pra mim foi o que foi o diferencial, porque eu tava tossindo, eu achei que meu pulmão ia sair pra fora. Liguei pro Dr. Carretone e falei, pelo amor de Deus, vem cá. Ele fez inalação com... E aí ele me receitou. Que é um procedimento que está sendo condenado. Olha, hoje. Eu posso dizer por mim e pelo meu médico, né? O que nós dois, relação médico-paciente, vivenciamos. Para mim, o dia que eu fiz, eu consegui dormir depois de 4 dias agonizando. Foi, assim, um alívio. E lá em casa, assim, todos nós fizemos. Meu marido fez 3 dias, a minha filha 2 dias, eu fiz 5 dias de inalação. Cada um é você e o seu médico. Eu confio no meu médico, né? Então, assim, eu tenho convicção do tratamento que ele passa, por estudos, pelas experiências que a gente tem. Foi o tratamento que foi aplicado em mim as 2 vezes e estou aqui. Né? Bem, viva, não tenho sequela, nem pulmonar, eu ia te perguntar de sequela. Não tenho, graças a Deus. Porque tem muita gente reclamando de, muito tempo depois de ter sarado do Covid, continua com cansaço. Tem gente que reclama de urticária, de coceira no corpo. Tem gente que reclama de queda de cabelo, já vi reclamar de queda de cabelo. Sim. E muita gente reclamando de perda de memória recente. Você fica um pouco anuviado. Perda de memória recente. Eu estava conversando com você aqui, aí fala o seu filho, nós que volta aqui. Você vai falando o que mesmo? Você tem um lapso. Uns lapsos de memória. Comigo aconteceu isso. É uma recuperação, né? É uma doença que te suga, né? Você emagrece. Eu, na minha casa, todo mundo emagreceu muito. Né? Você fica até se recuperar a imunidade, tomar todas as vitaminas, cai cabelo. Nosso, todo mundo lá em casa, queda de cabelo, a memória um pouco, um lapso, assim, você fica meio anuviado para tomar. Se alguém te pega assim, que mesmo que você fala o quê? Mas passa, mas você se recupera se você se tratar. Se você continuar indo no médico, como eu disse aqui. Monitoramento. O médico, ele é o protagonista no tratamento do paciente. Entendeu? A gente tem que tomar medicamento com orientação médica. Por isso que no centro de triagem, a gente não abriu mão de oferecer o atendimento médico para o paciente. Lá não é um centro de distribuição de medicamento. Lá é um lugar que oferece cuidado e orientação para as pessoas. Quem vai lá, ele é acolhido, ele é orientado. Entendeu? Inclusive no aspecto da família. Você chega lá, você mora com quantas pessoas? É idoso com quem você mora? A gente tem psicólogo no centro de triagem, assistente social, né, para dar orientação para a família. Olha, traz o seu familiar aqui, você deu positivo, você precisa trazer sua família aqui de volta. Então a gente fez todo desenhou um projeto para cuidar das pessoas, não apenas distribuir medicamento ou testar. E o médico, ele é o protagonista, né? Ele é o profissional preparado para isso. Então, mesmo que você dê negativo, você procura um profissional bem informado, um profissional que ele está procurando se orientar no meio de tudo isso novo que está acontecendo, você vai sair dali bem, né? Só do fato de você sair com uma segurança no que você tem que fazer. Não, você vai chegar na sua casa, você vai se isolar, lava bem suas mãos, traz sua família. Você tem criança? Se tem criança, pode ir na Santa Casa, o Hospital Estadual Santa Casa. Faz o mesmo protocolo que a gente trata com o público de 14 anos para cima no centro de triagem, a gente trata as crianças no Hospital Estadual Santa Casa. Uma informação que eu não tinha. Então, atenção, você que está em casa, lá no centro de triagem, que é lá na Arena Pantanal, de segunda a sexta. A senha consegue pela internet ou direto lá? Pela internet e presencial. E presencial. Qual que é o site para entrar? É o próprio site do governo do estado.
Entra no Tem site lá, do governo do aí você estado. acessa Isso, triagem.mt.gov.br e aí você faz o seu cadastro E se a pega pessoa não senha. conseguiu, por exemplo, eu tô com sintomas hoje, me deu aqui, eu tô espirrando, tô com dor de cabeça e minha garganta tá arranhando, vamos supor. A partir das Um caso. 6h30 da manhã, a gente Agora. começa a distribuir a senha. Aí eu entro na internet agora, esgotou a senha. O que eu faço? Amanhã, hoje, né? Você entrou hoje, não tem mais senha. 4 horas da manhã eu levanto e ó, tá lá. Não necessariamente, não. precisa. A gente, como a gente distribui, como eu expliquei, são 3 períodos de atendimento, as senhas elas são distribuídas ao longo do dia. Não é só 5 horas da manhã. Não. 6h30 da manhã, se você chegar lá, Começa. você Começa, consegue. Você exato. Se eu consegue chegar uma 10 senha. horas da manhã, Consegue também. consigo uma senha nem que for para ser atendida à tarde. A gente tem um Isso. limite, a nossa capacidade É são de 900. 900 pessoas Isso. por dia. Se você chegar lá e não conseguir uma senha, é porque a gente esgotou a nossa Daquele capacidade dia. daquele Daquele dia. E eu consigo uma senha para o outro dia? Consegue. Na hora, consigo. Consegue. Então não tem desculpa. Você fala, eu fui lá e não consegui a senha. Não. Não tem desculpa. Não tem. Não. Então atenção, lá no centro de triagem As senhas são da distribuídas por da dia. Arena, Não. acima de 14 anos. Se for menor de 14 anos, é para encaminhar para a Santa Casa, é isso? Exatamente. Pode, todo mundo pode ir direto para o Hospital Estadual Santa Casa e lá ele vai fazer o mesmo protocolo da Arena. Vai ser triado, testado, vai ter atendimento médico, toda a orientação de como conduzir aquela criança, né, diagnosticada positiva ou suspeito, né? E também lá ocorre o inverso, se o pai chega primeiro com a criança e a família toda está junto, os médicos da Santa Casa falam, vamos Pra lá, triar. o inverso. Entendeu? Exatamente. Vai lá no centro de triagem, procura o atendimento. E nesse ritmo a gente alcançou 169 mil. 169 mil atendimentos ali já na Arena tratados. Pantanal. E lá, tô com falta de ar, eu preciso fazer uma tomografia, o que eu faço? Se tiver orientação do médico. Era isso Tá? que eu ia falar. Lá, nosso protocolo, os atendimentos são todos pelo SUS. Então, o paciente não pode chegar e falar, vim aqui fazer uma tomografia. Como você passa por todo um protocolo de atendimento, triagem, testagem, atendimento médico, o médico vai te auscultar, vai te examinar. Tendo indicação do Exatamente. médico, a gente já faz a tomografia. Porque o que acontece? Na verdade, o teste e os exames, ele vai subsidiar o médico numa conclusão. O diagnóstico é feito pelo médico, a partir do momento que ele faz o quê? Uma anamnese, que é o quê? É o exame clínico desse paciente. Aí o médico chega lá e fala, não, esse paciente tem... Ausculta e fala. Eu vou ter que fazer tomografia. É feito onde? Hoje é no Hoje- Hospital Estadual Santa Casa. Santa Casa é encaminhado para lá e faz a Isso, tomografia. Isso, nós temos ambulância à disposição, em média 60 tomografias por dia que a gente faz ali, de todo o histórico, né? E a gente encaminha o paciente com todo o protocolo de biossegurança para a Santa Casa. Ele faz a tomografia, no mesmo dia já sai o resultado, em torno de 1 hora. Aí Ele se o paciente tiver um comprometimento pulmonar, Ele retorna para a arena. Nessa medida que ele retorna para a arena, o resultado já chega online para o médico. E aí ele já passa Aí faz a pela avaliação. tomografia, volta para a arena, Para ele poder passar pelo médico. passa pelo médico e aguardar o Isso, resultado. Aguardar se tem comprometimento. Sai o resultado lá, 25% de comprometimento de pulmão. Isso, se ele Internação. não tem indicação de internação, quem decide é o É médico. o médico, é critério Né? médico. Tem pacientes, eu, por exemplo, fiquei com quase 50% e fiquei na minha casa. Ficou em casa. Fiquei em casa, não tinha... Mas você levou oxigênio ou não? Não, Não, sem oxigênio? Não. Sem- Eu não tive absolutamente Fazendo nada. acompanhamento, tomando certinho os remédios que o médico passou e com acompanhamento. Quando tem comprometimento, o que se usa hoje é corticoide, quando tem comprometimento. Corticoide e anticoagulante. Quando Isso tem é comprometimento critério pulmonar. médico. Isso é critério do- na Não, primeira- sim, mas é o que eles estão Mas, usando hoje. Eu eu vou vou te dar falar o meu da minha exemplo. experiência. A minha experiência. A minha é atípica. Nós, no centro de triagem e na Santa Casa, todo servidor ele é testado a cada 15 dias. Nós temos esse protocolo. E num dos meus testes, eis que eu Positivo. já tinha passado pela doença. Deu IgG direto. Sem sintoma nenhum. Aconteceu isso com meu irmão também. Nada. Eu não tive absolutamente nada. Nem sabia que tinha tido. Nada. E aí, no final do dia, Mas quando tinha o... você processa, porque realmente A imunidade. a doença é algo muito psicológico. E aí, no final do dia, os colegas, Patrícia, vamos fazer uma tomografia? Eu falei, vamos.
eu tinha 30% de comprometimento pulmonar sem sentir nada. Jura? E eu fiquei com quase 50, Absolutamente, então precisei eu não internar. senti nada. Mas nada. tem gente que com menos precisa. É mais um indício para que as pessoas, ao mínimo sintoma gripal, procurem a Exatamente. Arena Pantanal ou a Santa Casa se for menor de 14 anos. Maior de 14 anos, procure lá a Arena Pantanal, o centro de triagem. Porque olha o depoimento que elas estão falando aqui. Ela chegou a ficar com 30% de comprometimento pulmonar e não sentiu Nada. nada. Absolutamente nada. Aí vamos falar da sequela. Mas aí você entrou com medicamento para combater isso. Eu já tinha passado a doença. Tudo. Tudo. Já tinha Não passado. tomei nada. Eu já era IgG. Eu já era positivo. Mas e por que apareceu os 30%? Tinha lesão. Tinha lesão. Tinha lesão. Tinha Mas não tinha comprometimento. mais inflamação. Não, eu já era IgG. Eu Já já não tinha, tava o meu mais organismo inflamado. já tinha feito toda a defesa. Por quê? Diferente do que as pessoas acham também. Você arrasta com essas cicatrizes pulmonares por um tempo. É cicatriz, né? Machuca ali. Então eu já tinha passado, mas eu tinha esse vestígio dos 30% da doença. Você é uma pessoa que cuida da tua imunidade? Você faz exames para saber como é que está teu índice de vitamina C, vitamina D, vitamina A, vitamina era K? uma coisa que a gente não tem hábito. Todos os seus hormônios? Tudo. Você controla isso? Tudo. Os teus estavam ok? Tudo ok. E são desfechos, eu sempre falo isso, é uma Então- doença muito esquisita. Então Eu o seu sistema imunológico que estava ok, vamos dizer assim, se fosse um carro, ele estava com a revisão em dia, ele combateu o vírus sozinho. Mas se você tivesse lá com uma deficiência de vitamina K, vitamina D, vitamina A, todas as vitaminas tivessem lá para baixo, Imunidade baixa. imunidade baixa, você poderia ter arruinado, E ela- internado. E aí, toma nenhum. exatamente, aí vamos agora um paralelo. Eu convivi com meu esposo, que ficou gravíssimo, dentro de casa, ele isolado num quarto, eu em outro. Provavelmente eu estava doente junto com ele. Mas não sentiu nada. Ele evoluiu super mal e eu absolutamente nada. Aí eu te pergunto, no caso dele, ele faz exames para saber se É a o imunidade médico. dele tá... Médico é o cara que menos se cuida. Médico é o cara que não faz exame. Não, o meu cuida, porque ele é Médico vaidoso. não se cuida. Não, ele cuida. Cuida? Cuida, ele é vaidoso. Todo dia antes de sair, as vitaminas, os potes ficam todos assim acessíveis. Então o sistema imunológico dele estava ok. Ok. E aí, vamos lá. A parte genética. Os 2 irmãos dele desenvolveram a doença na mesma gravidade que ele. Os 3 repetiram o mesmo quadro. Padrão. Quer dizer, Num grau de gravidade grande. na tua experiência familiar, a parte genética influencia para que uma pessoa fique Existem pior e outra não. marcadores inflamatórios que são genéticos. Que com certeza eu naquele momento, ou não tenho realmente, estava muito bem, a imunidade muito bem, mas depois tive a percepção, porque pude acompanhar os 2 outros irmãos que desenvolveram a doença exatamente. Os 3 desenvolveram igual. E deve ser por isso que nós temos aí caso de falecimento Em massa de de muitas família. pessoas dentro Na de uma mesma- mesma na mesma família. família. Isso. Né, aqui em Cuiabá tem uma família muito conhecida que já perderam 8 pessoas É. da mesma família. Essa é uma Exatamente. realidade. Essa é uma realidade. Algo E que a eu, gente depois de vivencia. tudo isso, uns 3 meses, comecei a apresentar as sequelas. Queda de cabelo, que eu tenho muito cabelo. Depois disso, enxaquecas terríveis, coisas que eu nunca tive na vida. Depois. 3 dias seguidos de dor de cabeça eu tenho até hoje. Já fiz tudo que você imaginar, ressonância, eletro. E agora a mais nova, eu sou hipertensa. Nunca. Você nunca tinha sido. Imagina, a minha pressão era daquela 11 por alguma coisa que eu desmaiava. Agora qualquer vacilo é 18. Hoje eu tomo medicação para pressão. E no mesmo período que eu fiquei com Covid, fiquei sem nada no pulmão, nem durante a doença. Nada, simplesmente nada. A primeira vez que eu peguei. Fiz a tomografia no dia que eu fui diagnosticada, né? E depois fui fazer uma outra, já mais no final, pulmão limpo. Na Olha só. primeira Nada. vez que eu fiquei. Na segunda vez, eu cheguei a 50%.
Eu tive uns sintomas também, vou contar. Depois do intervalo, a gente volta para finalizar aqui com elas, com a Patrícia Dourado e também com a Caroline Dobbs. Fique com a gente, voltamos daqui a pouquinho. Até já. Muito bem, de volta com o VIP. Hoje eu estou recebendo aqui no estúdio a Patrícia Dourado, que está aqui à minha esquerda. Ela que é diretora lá do Centro de Triagem Covid-19 e também diretora da Santa Casa, né, Patrícia? E a Caroline Dobbs, que é secretária adjunta de Gestão Hospitalar. O secretário de Saúde do Estado de Mato Grosso é o Gilberto Figueiredo. Você é uma das adjuntas dele, são várias secretarias adjuntas. Isso. Você é secretaria adjunta de Gestão Hospitalar. Falou em hospital do estado, é com você. É com você. Isso aí. Bom saber. Meninas, essa oportunidade que vocês tiveram, desde o início, de estar lá à frente desse centro de triagem desenvolvido pelo governo do estado de Mato Grosso, lá na Arena Pantanal, o que isso impactou na vida de vocês? O que vocês, como seres humanos, num momento de pandemia mundial, qual foi a percepção de vocês em receber aquela população toda? Porque vocês atendem 900 por dia. Só que teve dia lá que ia 2.000, 3.000 pessoas buscar atendimento? Na verdade, a gente sempre comenta, né, que hoje isso tem uma dimensão nas nossas vidas. Hoje que a gente olha para trás, o tamanho, porque eu lembro que a primeira conversa que nós tivemos, a Fiocruz tinha acabado de fazer todo um estudo a nível de Brasil e para Mato Grosso nós tínhamos um estudo de 8.000 mortes, assim, e eu falei, Carol, como é que nós mortes até agosto. Isso, né? até agosto, e eu falei, Carol, como é que nós vamos fazer isso? O ano passado realmente saiu um estudo que até agosto o Mato Grosso poderia ter 8.000 mortes. E foi a única coisa que a gente... Naquele momento a gente pensou, é uma oportunidade que o governo está nos dando de salvar vidas. Confesso que a gente não tinha, né, Carol, essa dimensão do trabalho que nós íamos desenvolver. O alcance. Nós não tínhamos essa dimensão. A gente sabia que precisávamos salvar vidas. A ideia do projeto, ela é do secretário e do governador. Eles que desejaram e exatamente. Propuseram muito preocupados, saúde, muito, né? sempre. Porque isso é a atenção básica, né? Que é o centro de triagem. Isso é uma obrigação dos municípios. O governo do estado não tem obrigação de fazer e prestar esse serviço que está prestando hoje. Sim. Né? Não é de sua responsabilidade. Não é da responsabilidade dele. Está fazendo porque tem que ser feito alguma coisa para ajudar. Não, ele tomou para ele uma responsabilidade. Os próximos municípios não deram conta. É o maior evento sanitário do século, né? Ele tomou para ele essa responsabilidade responsabilidade. Em relação a isso, as pessoas no início da pandemia, março, abril, maio, queriam ser testadas. Todo mundo queria saber, tive Covid, não tive, onde eu vou? Os testes eram caros, inacessíveis, até os laboratórios particulares, mesmo procurando um médico, você não tinha assim, era cheio de critérios para se fazer testagem. E não a gente tinha precisava atender as pessoas, né? Então houve uma preocupação muito grande por parte dele. A gente precisa socorrer as pessoas nesse momento. Então, como vamos socorrer? Exatamente. Sentamos uma equipe e formatou o projeto da melhor forma possível. Do acolhimento à farmácia. Lá no centro de triagem você sai com o seu medicamento. Você tem lá, quem já visitou lá a Arena, 169.000 pessoas, né? Certamente muita gente que é o tal do kit Covid criminalizado hoje, no máximo. Temos CPI aí batendo duro em cima disso aí, querendo ferrar com o presidente Bolsonaro. Mas ainda lá vocês, mediante prescrição dos médicos, o paciente que passa por lá, ele tem medicamento à disposição. Sim, ele já sai de lá com tudo. Se prescrito medicamento, ele sai de lá com tudo. Então há uma eficácia dessa política pública. O cidadão de lá sai satisfeito, ele sai com o serviço entregue. Né? Ele não sai dali para ir para um outro lugar, para ser orientado ou para pegar o medicamento. E a percepção do paciente, do cidadão que foi lá, principalmente aquela pessoa de baixa renda que não teria como ir, não tem um plano de saúde, não tinha como pagar um médico particular, e essa pessoa foi lá e deu de cara com aquela estrutura
fabulosa que vocês têm lá. A gente tem ainda uma devolutiva ao vivo, né, ali muito boa. O que as pessoas falam? Olha, a gente já passou por tudo. Pessoas que, ao ser testadas, agradecem, nos abraçam. Não né? pode abraçar. Mas abraçam. São tomados por emoção. Tem gente que cai no choro e a gente Tem gente que sai de joelho. Entendeu? Tem gente que te pega o medicamento, tira selfie, chama a gente para tirar selfie junto, de alegria. Jura que é nesse nível? Nos primeiros meses de projeto, a gente colocou uma salinha em frente à farmácia, para a gente ver o movimento, como que saía dali, a gente testando nossos protocolos e tudo. E a gente ficava em frente à farmácia, que é o último estágio ali do centro de triagem, observando as reações, né? Então a gente via gente que ajoelhava, agradecia a Deus, gente que passava por nós e falava assim, se não fosse esse serviço, eu não tinha como comprar esse medicamento. Famílias inteiras vão, né? E vocês que tiveram Covid sabem o que passou cada um desses pacientes, né? A gente teve ano passado, no dia 21 de setembro, que é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, abrimos o centro de triagem apenas para o público portador de necessidades especiais. De necessidades de pessoas com deficiência e junto com a Casa Civil, fizemos com várias instituições, parcerias com a PAI, com o Instituto dos Cegos, um monte de instituição, e atendemos 600 pessoas naquele dia, 21 de setembro do ano passado, uma focado nesse público. Exatamente. Só para esse público. Então, assim, aquele dia foi emocionante demais, né? Vivenciamos assim, eu não tinha coragem de ir em lugar algum, meu filho autista, eu não tinha onde levar, a gente fica com medo. Muito cadeirante. Foi maravilhoso, a gente... E aí eu pergunto para você, hoje esse público tem acesso ainda? Tem. Pode levar lá? Qualquer. Naquele dia, a gente quis fazer uma aquele data fundo especial, próprio para esse público. Isso, próprio, mas para todos os públicos, independentemente... Outra pergunta, eu tenho um filho cadeirante e eu estou com suspeita, eu levo lá, eu tenho prioridade? Total. Sim, a gente aplica todas as legislações. Inclusive, nós temos uma pessoa para fazer o acompanhamento até o final. Idoso, cadeirante, gestante, todo mundo que vai lá, a gente tem as senhas preferenciais. Todo mundo que tem direito de prioridade numa fila de banco, por exemplo, tem a prioridade lá? Tem. Então, atenção, você que está em casa, conhece pessoas que têm pessoas especiais na família, se tiver algum tipo de sintoma, pode pegar, levar lá, você vai ser atendido preferencialmente no centro de triagem. Guarda o nome dessas duas aqui, Patrícia Dourado e a Caroline Dobbs. Pode falar o nome delas lá. Falou, a Caroline pediu para eu vir aqui e para me atender rápido. Isso, é assim? Com certeza. Isso. Lá todo mundo é VIP. A gente fez uma pesquisa e foi classificado o serviço com 95% de excelência. De um serviço público de saúde, as pessoas deram nota de 95%. Pandemia, quem passou pelo centro de triagem sabe o nível de excelência que se oferece o serviço ali. E aí hoje eu vou te dar a resposta que você me fez. Você me perguntou, Patrícia, e aí? Hoje o nosso grau de satisfação, nós temos plena certeza que nós salvamos milhares de vidas. Com toda a certeza do mundo. Absoluta. Com toda certeza. Não foi em vão. O que a CPI está dizendo lá em Brasília. Não foi. O que o governo do estado de Mato Grosso fez pela população mato-grossense. Salvou vidas. Não foi medido nenhum esforço. O reflexo dos serviços que a gente oferece hoje. Não só no centro de triagem, mas no Hospital Estadual Santa Casa. Na reordenação de leitos que teve, nós reordenamos leitos em todos os nossos hospitais. Chegamos a oferecer 303 leitos aí no pico da pandemia de UTI, leitos exclusivos de UTI Covid. Não tiramos leitos de UTI geral, e ainda estamos ampliando, estamos em processo de ampliação de UTI em Colíder, em Sorriso, né, em Alta Floresta, no Hospital Regional. Chegamos de ter mais de 500, quase 600 leitos clínicos dentro dos hospitais. Leitos reordenados, hospitais com fluxos reordenados para atender a população. Então, a gente que vivencia, que está ali como cidadã, né? Eu também sou mãe, também sou cidadã, a Patrícia, a gente sabe o que o governo do estado fez pela população de Mato Grosso. À medida que o tempo passar e que as pessoas forem olhando para trás e que os institutos, as universidades forem pesquisar e ver, com certeza, essas ações terão um impacto positivo na vida de toda a população.
Certamente. E eu ainda vou mais além. Eu sou profissional da área de saúde, sou da terapia intensiva já há 20 anos. Nunca na história deste estado houve uma revolução na saúde deste tamanho. Nunca, 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 nunca. Hoje nós temos equipamentos de ponta, nós temos medicação de ponta, estrutura física de ponta. Nunca em 20 anos que eu sou da área hospitalar, inclusive, houve uma revolução dessa forma. O que o Estado proporcionou para a população mato-grossense eu nunca vi em 20 anos de formada. Recebeu dinheiro do governo federal para isso, né? Com certeza. E muito bem E investido. aplicou. E aplicou. Investiu. E muito bem investido. Fizemos aquisições de equipamentos para os nossos hospitais todos. BIPAP, respiradores, monitores. Não faltou camas. dinheiro. Não faltou recurso, não faltou disposição e apoio para a equipe técnica executar o seu trabalho. Né? Ali tudo o que a equipe Só técnica... não é alardeado isso aí, propôs. né? Por exemplo, nós temos aí, as pessoas recebem toda hora no WhatsApp o prefeito de Chapecó, né? Mostrando, olha, aqui nós fizemos isso, nós fizemos tratamento imediato, tratamento precoce e tal, e estamos salvando vida aqui. Aqui não se fez esse barulho, né? Se vocês procurarem as redes oficiais do governo do estado e os canais de comunicação confiáveis, vocês vão ver que Sim. há. Mas, infelizmente, há uma preferência das pessoas em procurar um pouco do sensacionalismo, né? De E o querer- lado negativo, né? Exatamente. É uma percepção É que cultural. como Eu pessoa, também acho tenho. que já é um pouco Entendeu? cultural. É igual o Renan Você vê Calheiros, uma- colocou lá um número lá de mortes na frente do nome dele, lá onde era o nome dele, ele colocou o número de mortes. Quer dizer, ele está tripudiando em cima das mortes para buscar um culpado, que vocês que são da área de saúde sabem que não existe um culpado, Não né? existe um culpado. A doença é uma doença complexa, é uma doença de difícil tratamento. É de difícil tratamento. Não é fácil, nem para os médicos mais antigos, nem para os mais experientes, nem para os grandes hospitais, São Paulo, Tanto que Rio de Janeiro. muitos médicos faleceram, né? Não, e vamos aí, ó. E Nós quantos acabamos mil recuperados? de perder, né, um artista famoso que teve direito a todo o tratamento hoje de ponta, Até pulmão artificial. que a ECMO teve e não sobreviveu. Então, nós estamos falando de algo atípico, né? A gente vê quando você está na faculdade, nós vimos no livro o que é uma pandemia. Nós vimos as grandes endemias, né? 8 anos. Pandemia é a primeira vez na história. Então, como que em um ano você acha uma vacina com um tratamento? Ó, é esse, vai dar certo, vamos aqui. É muito ainda será ainda difícil. feita muita coisa, né? É muito Muita coisa. E a gente, como cidadão, precisa colaborar. Né? Autocuidado, a higiene. Se Máscara, necessitar, né? gel. Agora todo mundo voltou à vida ao normal, trabalhar. A gente Dá não para deve- voltar à vida normal desde que É um novo normal. cada um Faça a sua parte. faça a sua parte, principalmente higienização das mãos, lavar as mãos com água e sabão, na falta de água e sabão, álcool em gel, usar máscaras quando você estiver perto de pessoas próximas, porque eu vejo também o seguinte, gente usando máscara sozinho dentro do carro. É porque costuma, né? Eu sou uma dessas. Você é uma Quando dessas? Eu me pego, eu tô dirigindo do meu, porque eu tenho que descer do meu condomínio de máscara. Aham. E aí eu chego no meu trabalho, eu também tenho que ficar de máscara. Então, como eu Você moro até perto, esquece que você eu está moro usando. perto do meu trabalho, eu já desço de hábito. máscara. Eu já não consigo, E eu a vou. máscara me sufoca. Eu já vi algumas pessoas que me para olhando nós assim. é mais rotineiro, né? Como a gente Eu está tenho uma nessa... certa uma fobia. dessas que Se fica eu usar máscara meia hora, 40 minutos, eu começo a ficar. acostuma. Eu começo a passar mal. Eu passo mal de usar máscara. Então eu fico de casa para o escritório, da minha sala para minha casa, eu fico assim, trancado e. Mas se você tem uma vida mais individualizada, não aí tem- é muito mais né? tranquilo. Mas quem vive em grupo, trabalha numa sala com muitas pessoas. Que tem que usar às 8 horas, aí vira. Exatamente. Eu, como tem estou que lá dentro do trocar. Quem usa hospital, descartável tem que trocar a máscara de tempo em tempo. Né? chega ao ponto de você chegar em casa, vai tomar banho, aí você lembra que você tá de De máscara. máscara. Acontece comigo com óculos. Tá? Eu vou tomar banho, esqueço que estou de óculos. Exatamente. Isso. Na hora que A eu vou ver, máscara é isso. É. Para nós, né, que estamos nessa linha de frente, é dessa forma que acontece. Aliás, deixa eu falar aqui, precisou de óculos, ó, você pode falar comigo, viu? Porque as óticas Paris Vision, temos 2 lojas, uma no Goiabeiras e uma no Estação, as 2 lojas são de minha propriedade e eu entendo tudo de óculos. Inclusive, vou fazer óculos para essa moça aqui agora. Vou sair daqui e vou para a loja, fazer o óculos dela. Vai sair na hora. Obrigado, meninas, pela participação Obrigada. aqui no VIP e voltem sempre para trazer mais notícias boas.
como essa. E o centro de triagem continua funcionando segunda a sexta. Entre no site do governo aí, pegue sua senha ou vá diretamente lá. Menores de 14 anos, vá direto para a Santa Casa. Pessoas com sintomas gripais, mesmo que sejam leves, peça para ir lá no centro de triagem, tá bom? Você pode estar salvando uma vida se você tomar essa atitude, tá bom? Obrigado pela audiência, companhia e paciência. Até o próximo programa. Tchau, tchau.